Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher que Pode Mais. Aqui a gente fala com mulheres que decidiram se posicionar com propósito e transformar ideias em impacto real. Meu nome é Patrícia Baraúna, eu sou empresária há mais de 20 anos e é um prazer ter você aqui. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Hoje, o Mulher que Pode Mais recebe uma mulher que descobriu sua força no brilho no que cria. Vlá Pacheco transformou paixão, sensibilidade e visão em uma marca que há mais de 10 anos traduz exclusividade, elegância e o poder do ouro 18 quilates. A W Joias Pacheco. Ela se reinventou como empresária, se posicionou com autenticidade e construiu um negócio que celebra autoestima, propósito e sofisticação. A Vlá é a prova de que quando a mulher entende o próprio valor, ela cria marcas que carregam não só joias, mas histórias. Quero dar boas-vindas a Vlá Pacheco. Bem-vinda ao Mulher que Pode Mais, Vlá. Obrigada, Patrícia. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pelo convite. Fiquei muito lisonjeada hoje. Fiquei nervosa de início. Eu falei, nossa, chamada para o podcast. Mas fiquei muito feliz. Estou grata por estar aqui. E vamos lá, vamos conversar, né? Vamos conversar, vamos que seja falar leve. Sim. E que muitas mulheres conheçam a Vlá e leve um significado diferente aí do que a gente está conversando aqui. Sim. Do que você está querendo para sua vida, mulher, tá? Porque a gente pode mais. Sim. Vlá, o que é a Vlá antes da sua marca? Então, primeiramente eu queria começar com o início de tudo. Sim. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Comecei fazendo faxina mesmo. Sim. Porque eu sempre gostei de comprar minhas coisas, sempre gostei de ganhar dinheiro, sempre gostei. E daí eu comecei a trabalhar ali bem nova. Quando foi com 18 anos, eu trabalhei numa perfumaria. Eu já tinha minha filha, fui mãe na adolescência, né? Com 16 anos eu fui mãe. Já tinha minha filha, eu precisava de dinheiro. Enfim, quando eu comecei a trabalhar na perfumaria, eu senti que eu era muito bem comissionada nessa época, né? Eu já trabalhava com beleza. A campeã de vendas da perfumaria ganhava muito bem. E eu cheguei assim no topo com ela. E eu falei, nossa, eu gosto de vender. Eu gosto de vender. Eu comecei eu falei, eu gosto de vender. Só que ela me deu uma rasteira ali e o meu chefe me mandou embora. Desde então, eu comecei a empreender com 18 para 19 anos. E mãe? Mãe, sozinha. Muito maior. Mãe solo, porque o pai dela se partiu. E daí eu comecei a trabalhar no Brás. Eu vendia lingerie, né? Na Feirinha da Madrugada, acho que algumas pessoas conhecem aqui a Feirinha da Madrugada de muitos e muitos anos. Hoje em dia minha filha mais velha tem 21 anos, mas eu lembro que eu ia de madrugada trabalhar, vendia ali naquele pessoal que vai comprar ali para revenda de madrugada. É muito puxado, mas eu comecei ali. E aí eu comecei a empreender. O meu irmão, que é o meu irmão mais velho, Wagner, ele começou a me incentivar, né? Ele falou, não, você tem que pegar o seu dinheiro e gerir o seu dinheiro ali e trabalhar para você mesma. Chega de trabalhar para os outros, vai trabalhar para você porque você sabe vender. E daí eu falei, eu vou. Comecei, fui trabalhando. Desde força, então, né? eu lembro de onde vinha a minha força. Eu falo com as minhas filhas hoje, para as pessoas que eu conheço, de onde vinha aquela força, porque eu tinha 18, 19 anos, eu ia sozinha pro Brás, de madrugada, e tipo assim, eu não tinha medo. Era Deus, eu falo que era Deus, porque na madrugada é super perigoso, né? E eu ia, chegava lá, ficava até 10 da manhã, meio-dia, enfim. Aí não estava dando muito certo, meu irmão falou, acho que você não tá... Meu irmão sempre foi meu mentor, assim, empresarial. Ele falou, você não tá ganhando muito dinheiro aí não. Ganhava, mas para uma menina de 18 anos, ganhava até bem. Ele falou, vamos viajar para o Paraguai? Fui para o Paraguai. Fui ser sacoleira. Ótimo. A sacoleira. E daí, nessa época que eu viajei para o Paraguai,
eu comecei a ver dinheiro. Porque eu com 19 anos... E há quanto tempo isso? Porque faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Minha filha tinha 2 anos quando eu comecei a trabalhar para mim. Ela tá com 21. Ela tá com 21, vai fazer 22 agora em abril do ano que vem. E daí ele falou, não, você tá ganhando pouco aí, vamos trabalhar, vai, meu. E meu irmão sempre me empurrava, né? Vai, a gente tem que trabalhar, vamos pro Paraguai. Ele também trabalhava no Paraguai. E aí eu comecei a ser sacoleira. Quando eu cheguei no Paraguai, que vi aquele mundo de muambeiros, né? Nessa época, muitos anos atrás, há 20 anos, 21, 19 anos atrás, era um burburinho o Paraguai, assim. E daí eu comecei a trazer lingerie. E eu fornecia as empreendedoras, as lojistas ali do Brás, né? E aí eu trazia e eu comecei a perceber que elas pediam cada vez mais. E eu vinha com 3, 4 sacolas e vendia. Eu chegava, já vendia tudo. Voltava, chegava com a mercadoria, vendia. Tipo assim, eu falei, tô no ápice, assim, tô ganhando bem, né? Anos atrás, quanto que eu ganhava era muito. Era como se fosse hoje o dobro do que é. Ganhava por semana, sei lá, cerca de R$ 2.500 por semana. Sim. Há 20 anos atrás era como se fosse 5, 6 mil, né? Sim. Valia muito mais o dinheiro. Uma menina sem experiência. Sem experiência. Eu falei, ai, só Senhor, com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Eu falei, Deus, obrigada, Deus. E comecei aí. Foi aí que eu conheci o pai da minha segunda filha. Conheci não, fiquei com o pai da minha segunda filha e engravidei. Aí eu parei de trabalhar. Fui ser dona de casa, a Sofia ali, né? Minha princesa. Linda. Que é a minha segunda filha. Enorme também. Que também tá, fui gente? mãe. Depois, a minha segunda filha foi mãe com 20, 21 anos, né? Eu sou péssima de conta. Mas parei e fui ser mãe delas e tal. Mas assim, meu espírito empreendedor ficava ali, né? Eu falava, não aguento ficar em casa. Alguma coisa. Não aguento ficar em casa, não aguento. Contratava babá, juro, gente, eu contratava babá e deixava elas com a babá para ir trabalhar, sei lá, de freelance num evento. Qualquer evento que tinha, que minhas amigas sempre trabalharam em evento, elas me chamavam, vamos fazer um evento assim para ganhar pouco, mas eu queria estar ali no movimento. Quem está em movimento, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Porque você se conecta com as pessoas, você vai conhecendo gente, você vai... E eu gostava... Tão importante. Muito importante. E daí, nessa fase, eu comecei a me sentir mal, sabe? De ficar em casa. E era uma fase que a gente já não estava mais bem, eu, o pai dela e tal, sofria muito. Eu falei, eu preciso voltar a trabalhar, porque eu quero ter a minha vida que eu tinha antes da Sofia, né? Que eu era muito dependente. Enfim. E daí o meu irmão falou... Aí eu lembro que eu queria fazer faculdade de RH. Aí eu lembro que eu perguntei para minha cunhada, né, que é a tia da Sofia. Eu não sei, eu quero entrar na faculdade, mas eu também quero empreender, voltar a empreender. O que você acha? Ela falou, ó, faculdade é um investimento a longo prazo. O seu empreendimento é para já. E o meu irmão falou assim, vem para 25 de março. Fui para... Gente, quem trabalha no Brás... Ele na fala 25, a palavrinha mais. Na 25 de março, trabalha em qualquer lugar. Lá é uma pós-graduação, um doutorado, porque você lida com todo tipo de pessoas. Vem gente do Brasil todo e do mundo na 25 e no Brás, né? É muito turista lá comprando e consumindo. E daí eu comecei a trabalhar na 25, que foi com eletrônico. Ó, para você ver a diversidade. Comecei a trabalhar com eletrônico. Caixinha de som, carregador. Não, primeiro eu comecei a trabalhar com celular. E daí eu via que as pessoas iam lá na loja procurar um celular, mas queriam os acessórios. E ninguém tinha na época. Ninguém tinha. E aí eu anotava. Hoje é febre. Hoje é febre. Aí eu anotava. A pessoa ia lá e falava, você tem um cabo de carregador? Eu falei, não tenho. Eu anotava. Você tem uma caixinha de som Bluetooth? Eu falei, não tenho. Eu anotava. E eu comecei a comprar. Falei, vou colocar tudo isso aqui que o pessoal está pedindo na loja. Não vou vender só celular. Vou começar a vender. E daí eu comecei a trabalhar com eletrônico. Foi o meu segundo negócio, meu terceiro negócio. Aí a Sofia já estava com 4 anos, 3 anos. E aí eu falei, vou atrás de babá, quero que as meninas
tenho uma vida, né, melhor e quero trabalhar. Vou trabalhar muito porque é puxado trabalhar lá, mas eu quero deixar elas com uma pessoa cuidando e quero, porque quando você trabalha nesse ramo de 25, Brás, é bem puxado. A gente fica muito tempo fora de casa. E daí com essa intensidade ali de o tempo todo tá na rua, tá negociando, tá vendendo, eu ficava bem ausente. E daí eu comecei, foi aí que eu comprei o meu primeiro imóvel, trabalhando na 25 de março, vendendo caixinha de som, celular, carregador, pendrive, cartão de memória, enfim, eu E comecei essa a ver. força vinha o quê? Eu não sei, eu acho que Deus, eu sempre pedia para Deus a minha independência financeira. Porque eu sofri 2 relacionamentos abusivos, né? 2 relacionamentos em que me deixaram bem, bem ferida, bem magoada. E desde então eu falava, eu preciso da minha independência financeira. Eu preciso do meu dinheiro, eu não posso mais depender de ninguém, porque às vezes que eu tentei, eu fui machucada, né? E eu era muito jovem também. Eu não fiz escolhas boas, né? Quando a gente é muito imatura ali e a gente acaba escolhendo errado, mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem um propósito. Eu creio nisso. E aí eu via que eu precisava ter a minha independência. Eu falava para Deus, Senhor, eu preciso da minha independência financeira. Eu vou para lá e vou construir o meu patrimônio, eu vou ter o meu apartamento, eu vou ter o meu próprio negócio, e quero não depender de homem para depois ficar falando, eu te dei isso, eu fiz aquilo por você. Não, eu queria eu queria eu, sua construção. Queria a minha construção. Não que seja errado a mulher depender de um homem. Gente, Para você não funcionou. Não funcionou, exatamente. Eu até apoio as mulheres que sim. Tem não, casamentos às vezes a gente olha pelo que a gente está passando de sufoco para poder resolver, ser a dona do nosso próprio nariz e fala assim, por que eu não aceitei ficar ali, dependendo do cartão dele, eu vou ter que pagar o meu cartão agora. Exatamente. Logo mais, né? Quem sabe mais pra frente. Mas é bom a gente ter o nosso próprio dinheiro, mas também é bom você ter alguém para cuidar de você, né? A gente precisa. Precisa, toda mulher precisa. Eu não gosto desse negócio de guerreira, não. Eu acho que a gente, como mulher, assim, de força, de propósito, de posicionamento, de mostrar tudo isso, quando a gente tem alguém para cuidar da gente, a gente consegue ser muito mais forte. Muito. A gente consegue ter muito mais poder de decisão do lado de fora quando a gente tem esse cuidado do lado de dentro. Concordo. Eu acho que toda mulher precisa de alguém para cuidar dela, para estar ali nos momentos difíceis. Tem muito momento difícil no empreendedorismo. São muitas decepções, são alguns prejuízos. Eu tive bastante. Teve algum prejuízo que foi mais forte assim para você? Eu tive vários prejuízos no decorrer da minha carreira aí de empresária. Chegou a fazer você falar assim, acabou, não vou mais continuar com isso? Eu me sinto muito resiliente, porque em alguns momentos eu achei que eu ia cair, e Deus me dava uma força assim, que eu não sei de onde vem. Eu acho que é algo divino, eu acho não, tenho certeza que é algo divino. Porque quando eu menos esperava, eu falava, não, eu vou recomeçar, mesmo eu tendo perdido esse dinheiro que doeu, por diversas vezes. Eu sempre falo para minhas amigas aí que estão começando a empreender, elas sabem. Eu falo, gente, eu já perdi muito dinheiro. Eu trabalho para mim desde os meus 18 anos. Eu já fui muito decepcionada e já tive muito prejuízo, mas mesmo assim, eu fui resiliente, eu recomecei, eu reiniciei, eu fui para outro propósito, para outro como que eu posso falar? Para outro caminho, mudei, virei a página e vamos para cima, vamos começar de novo. Eu creio levanta e anda. Levanta e anda. Minha mãe falava assim, se vira. Era o conselho dela. Se vira. Meu irmão também. Se vira. Meus mentores, né? E nessa situação toda, como foi a parte da joia? Que assim, a gente fala da joia
semi-joias e biju, semi-joias, é um mercado muito feminino. Sim. Então, você vê um público muito feminino, as empreendedoras, né, da área. Agora, mercado de joia É bem específico, é né? específico, É não específico. é um mercado fácil, Não. principalmente, né, nessa época que a gente está. Poucas pessoas veem necessidade de estar investindo. Acho que depois do caso do Covid, né, que antes as pessoas tinham mais cuidado, não, para deixar para os meus filhos, se eu precisar, em algum momento eu tenho essa joia aqui, eu vou utilizar. E aí veio o Covid, assustou muita gente, e você se mantendo firme e seguindo esse caminho. Quando foi que você falou assim, tá bom, eu vou fazer dar certo, eu vou investir nessa área? O que Gente, aconteceu para você, disso tudo, chegar essa história, nas joias? essa história é muito louca. Primeiro, na época que eu trabalhava na 25 de março, eu precisei ir embora. Eu fui morar com meu pai no Ceará. Meu pai mora no Ceará. Daí eu passei 2 anos lá. E aluguei a minha loja na 25 de março e deixei um inquilino no meu apartamento e fui morar lá com ele. Nessa época, eu acho que Deus fez um propósito na minha vida, porque eu me aproximei do meu pai, que não me criou, né? Só quem me criou foi minha mãe, minha tia e o meu tio. Eles três me criaram. E daí eu reaproximei do meu pai, nessa época, nesses 2 anos, porque eu estava num período muito difícil, na 25, sofrendo burnout. Nem existia isso nessa época. A Sofia tinha 5 anos, eu estava num burnout, assim, de estresse, assim, muito grande, e passando por muitos momentos difíceis, pessoal, né, sofrendo muito. E aí meu pai falou, não, vem para o Ceará, que aqui você vai ter o suporte da sua família. Minha família toda mora lá em Fortaleza e no interior. E daí eu fui para o Ceará. Nessa época eu deixei um inquilino no meu apartamento e ele trabalhava com joias. E aí eu emprestei um dinheiro para ele. Olha que loucura. E quando eu cheguei, quando eu voltei, decidi voltar para São Paulo, porque eu era ligada no 220, não aguentei ficar no Ceará, né, naquela cidade pequena. Eu falei, eu quero meu dinheiro de volta. Eu emprestei, porque pegavam juros e tal. Ele falou, eu perdi seu dinheiro. Falei, você perdeu meu dinheiro? Como assim? Eu contando essa história, o pessoal ri, né? Eu falei, não, eu quero meu dinheiro. Ele falou, eu só posso te pagar com essa joalheria. Foi Era assim, dele, a era dele. joalheria, e ele te E passou. ele me passou o ponto. Sem nenhum ouro, só tinha Nossa. as peças de mostruário, de aliança, era uma fábrica de aliança, e por dentro a oficina de joias, porque a joalheria tem dentro do espaço ali uma oficina, algumas, né? Tem uma oficina ali para concertos, polimentos, Sim. fazer uma joia, fazer um anel, um pingente, enfim, tudo. E daí eu falei, não, mas eu não quero, porque eu tinha um bloqueio da época da 25 de março, de estar ali no balcão, de recepcionar, aquela loucura de cliente. Sim. E tem roubo no Muito. comércio. Você tem que estar muito atenta. A maior dificuldade que eu tinha de arrumar uma pessoa que trabalhasse mesmo, né? Porque as pessoas não queriam se comprometer. Enfim, eu falei, mas eu não quero. Mas eu só tenho. Mas eu não quero. Enfim, fiquei com a Ou joalheria. isso, ou você ia ficar no prejuízo. Exatamente. Vambora. Mas foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Foi pegar a loja para mim, loja física, que foi ali na Barão de Paranapiacaba, que todo mundo conhece, né? Que é a Rua do Ouro. E daí eu comecei a trabalhar lá e aprendi sozinha, porque ele ficou lá comigo cerca de 2 semanas, depois ele sumiu, porque ele devia as pessoas e ele sumiu, senão ele ia morrer. E daí eu falei, tô aqui sozinha, o que eu faço? Que loucura. E Deus foi me apresentando as pessoas certas. Deus foi me conectando com as pessoas certas. Eu conheci diversos fornecedores. Fui me aproximando das pessoas, os clientes dele vinha. Eu contava a história. Ele não trabalha mais aqui, agora a loja é minha. Eu que estou à frente de tudo. E não é um mercado bem masculino? Assim, como... Sim, é um mercado masculino Você e se feminino. posicionar nesse mercado, como Era que difícil. foi? Porque hoje, 10 anos depois, a gente vê o seu caminho, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas sofrido. nessa época, Era sofrido. como que foi? Alguém que não era da área,
que não sabia nada, Nada, e aí nada. pega uma fábrica, uma coisa de aliança, Em que andamento. também muito fechadinho, né, o nicho, porque hoje você um nicho transformou numa coisa maravilhosa de você ver peças femininas, peças para presentear, né? Tem Sim. várias possibilidades, mas você Sim. pegou algo que você não conhecia e teve que fazer florescer. Exatamente. Né? Teve Foi que assim. deixar a sua sementinha ali, até hoje está florescendo do jeito que está. Mas uma aquele coisa linda. momento de você, como foi para você se posicionar? Ou você conseguiu, você vê que está conseguindo isso depois de algum tempo? Hoje você se vê posicionada no mercado de joias? Sim, no início era difícil, né? Chegava as pessoas lá, né? E daí eu não entendia muito. E daí eu fui conhecendo pessoas e que eu perguntava. Eu sempre fui muito curiosa para aprender e sempre tive amizade com as pessoas mais velhas. Eu também. Então, as pessoas mais velhas sempre me ensinavam. Aí eu fui conhecendo as pessoas e eu falava, como que funciona aqui? Ai, a pessoa quer me vender um ouro, porque chegava pessoas querendo se desfazer das suas joias. O que eu faço? Eu compro? Ah, compras, que tá na cotação, dá para você comprar, derreter, fazer uma aliança e tal. Aí eu fui aprendendo e tudo, eu ficava muito conectada com tudo. Todo mundo que vinha até a loja para oferecer alguma mercadoria, eu ia lá, pesquisava, perguntava para outro, o que eu faço? Dá para eu vender por quanto? Então, eu me posicionava assim de maneira sutil, fazia muita amizade. Eu sempre gostei de fazer amizade com as pessoas para aprender. Meu coração é muito ensinável. Quando alguém me criticava, eu conheci um amigo meu, o Delamare. Ele tem 40 anos de joalheria. Quando eu conheci ele, começou a me ensinar, né, o mundo das joias. Ele me deu muitas dicas. E aí ele falava o tempo todo, ó, faz isso, é assim que se posiciona, não compra aqui, compra ali. E aí eu fui aprendendo aos poucos, naturalmente. Eu fui me conectando, aprendendo, assim. Sim, quando eu menos esperei, eu estava lá no ramo ali, conhecendo todo mundo e os clientes vinham e Deus enviava as pessoas certas nos lugares certos. Eu lembro que o primeiro ourives que eu conheci, que foi o que fez a minha coleção da W Joias, agora a Realeza, eu conheci ele na academia. E aí o meu professor falou, ó, você está trabalhando agora com ouro, né? Ele trabalha com ouro. Eu falei, nossa, que legal. Você acredita que eu peguei uma loja numa dívida? O que você pode me ensinar? Ele começou a me explicar. E aí eu ia conhecendo as pessoas e perguntando e foi assim. Foi assim que aconteceu. Naturalmente, sem eu menos esperar, eu fui conhecendo, Deus foi me conectando com as pessoas. E vinham os clientes, vinha os fornecedores, vinha as pessoas. A cada dia o mercado superfaturava mais, né? Porque o ouro foi subindo a partir do momento que eu entrei. Ali era um preço. Quando veio a pandemia, estourou, né? O ouro explodiu. Foi aí o grande aumento do ouro foi na pandemia. E muitas pessoas ali começaram a vender suas joias. E eu falei, o que eu vou fazer? Fiquei ali, o que eu faço? Ainda fiquei com a loja um tempo e depois eu entreguei e fui para o digital. E eu vi que você vem educando muito as pessoas na sua rede social sobre a importância de comprar esse tipo de produto, de investir numa joia, de investir no ouro. E você vem notando que tem diminuído essa resistência, porque a gente tem como uma coisa inacessível, né? Exato. Primeiro a gente vê as propagandas muito grandes, de empresas muito grandes, e você como uma pessoa individual ali, tentando acertar o seu público e conscientizar de que é um bom investimento, né? Eu tenho as minhas guardadinhas, eu até tenho que levar uma para você, para a gente poder ressignificar ela. Vamos. Mas como que você vem sentindo hoje o público com essa parte de investimento no ouro, investimento na joia? Foi assim, com a era do digital depois da pandemia, né? Todo mundo começou a se posicionar no online. Sim. E eu comecei a atender, eu trabalhei muito na pandemia, eu vendia muito online. Eu falei, o que eu vou fazer? Agora é tudo novo. Tive que fechar a loja porque os custos não supria, né, ali. Ninguém vinha mais até a loja, todo mundo queria um atendimento online.
Aí você me entrega, aí você manda pelo correio, aí você manda pelo motoboy. Aí eu falei, vamos ter que fazer. Peguei minhas filhas, a Sofia ainda era pequenininha, mas a minha filha, Natasha, falei, filha, vamos trabalhar com a mãe. Coloquei as meninas para trabalhar, a Natasha para trabalhar, e a gente começou a vender aliança, começamos a vender tudo no online. E daí, com o tempo, eu comecei a ver que eu não estava posicionada ali no digital. Por quê? Porque eu postava muitas joias que eu fazia, mas eu não aparecia. Eu tinha receio. E você é tão linda. Eu tão tinha bonita, muito você receio de vídeo. aparecer. Até a doutora Samantha falava, aparece. Nossa, você não aparece. Eu falo, ai, gente, Nossa, não. E o gosto. pessoal que trabalha com você tem ótimas ideias. Eu amo o seu conteúdo. Ai, obrigada. Eu acho que educa muito. Tenho gostado bastante. Eu passo 24 por 48 estudando marketing de joias. Eu sou a louca do estudo no meu Instagram. Tá certa. Mas assim, foi um mal que veio para o bem, né, para mim, porque eu me encantei pelo mundo das joias. E daí eu falei, eu vou me posicionar agora no digital e comecei com uma equipe, né? O que eu tenho que fazer? Ele falou, você vai ter que aparecer, você vai ter que fazer vídeos falando, e aí você... No início eu travava. Eu ficava assim, e ele vai e fala. Fala. Travava assim, bloqueava. Eu falei, vou ter que falar. Comecei a falar. E daí eu falei, Senhor, o que eu tenho que passar? Porque a gente que trabalha com o público, a gente tem que passar a informação, a gente tem que servir eles, né, de alguma forma. E eu sempre tive uma boa educação financeira da minha mãe, do meu irmão, do meu pai. Sempre tive uma boa educação financeira. E eu comecei a entender, assim, estudando mesmo, eu mesma ali, que o melhor investimento sempre foi o ouro, né? E eu comecei a falar, eu vou falar isso nas minhas redes sociais, eu vou educar as pessoas financeiramente, falando do ouro, falando das joias. Por quê? Porque muitas pessoas acham inacessível, como você mesmo disse. As pessoas acham que é impossível a pessoa ter uma joia. E não é. E não é. É só você se organizar e ir montando o seu porta-joia. Ah, eu não quero usar joia porque eu tenho medo. Compra barra de ouro. Guarda. Ali o seu dinheiro está muito bem guardado e valorizado. Não tem erro. O ouro sempre vai subir. O ouro sempre vai valorizar. Em qualquer lugar do mundo, você pode vender o seu ouro, você pode trocar. Você quer comprar um carro, você pode pagar em ouro. Você quer comprar um terreno, você pode pagar em ouro. Você quer comprar uma casa, você pode pagar em ouro. Você também a parte do mercado financeiro em relação ao ouro? Sim, comecei a estudar. Eu via tudo quanto é vídeo em relação ao ouro. Eu comecei a estudar, eu falei, já que eu vou me posicionar no meu Instagram agora e eu quero dar as melhores informações em relação ao ouro, eu vou começar a estudar. E daí eu comecei a estudar. E fui vendo noticiários, fui estudando muito podcast de investimento. E aí eu falei, agora eu vou começar a falar sobre isso. E aí, mesmo com o meu bloqueio ali de não querer falar muito nas câmeras, mas tendo que aparecer, eu falei, eu preciso me posicionar. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que elas também podem ter uma joia. Que qualquer pessoa pode ter uma joia. Basta ela se sentir merecedora e pertencente. Tem gente que... Gente, o que eu atendo de mulher, homem não, mas mulher, que não tem o pertencimento, que não se acham merecedoras, é enorme. Gente. Elas falam assim, não, é muito caro. Não posso. Mas eu falei, mas você já tá falando que não pode, mulher? Quanto você paga nesse cabelo? Quanto você paga nesse tênis? Dá para comprar uma joia. Você sabia disso? Ela, mas não sei, que não sei. Elas não têm noção. Mas é porque você vem fazendo essa educação, mas a gente não vê isso nas marcas que chega pra gente em relação à informação. Eu quero que quebre esse bloqueio das grandes marcas com pessoas que podem investir em ouro. Porque geralmente elas têm um entendimento assim, eu vou guardar meu dinheiro na poupança. Vai render seu dinheiro? Não vai. É melhor você colocar numa joia. É uma coisa assim meio inacessível, que não existe. Não, se você estudar, você vai entender que nem. Eu trabalho com joia há muitos anos.
Tem uma amiga que ela sempre comprava de mim. Agora ela tá precisando para reformar o apartamento dela. Ela vendeu as joias dela e pagou a reforma. Coisa que ela comprou há muito tempo. E tá pagando a reforma dela com as joias que ela comprou há anos atrás. Então, assim, serviu de dinheiro que ela guardou. Se eu tivesse deixado ali comprado qualquer coisa, ela não iria ter aquele dinheiro. Então, as pessoas... Por quê? O sistema não quer nos educar financeiramente. Todo mundo já sabe. Então, se não tiver alguém para passar isso, porque joia não é só luxo, além de ser investimento, ela é, como é que eu sempre falo? Ela é propósito, ela é investimento, ela é patrimônio, né? Você fica linda com uma joia? Fica linda, mas também está guardando o seu dinheiro ali, que vai super valorizar no decorrer de muitos e muitos anos. Então, se você for para outro país, o seu ouro está guardado. Você tem aquele seu patrimônio ali guardado que vai passar as gerações para os seus filhos, para os seus netos. E é isso que eu tento passar. Eu tento passar a educação financeira, o pertencimento, o merecimento, de que eu vejo que muitas mulheres, muitas pessoas acham que são inacessíveis. Então, isso cabe com a pergunta que eu ia fazer, que como a sua história pessoal se conecta com a sua marca, né? Então, a gente percebe aí que você traz, tá em tudo, né? Sim, tem tudo. Tudo a ver. Tem tudo a ver, porque eu creio que você pode fazer de um limão uma limonada, que você pode, de uma história triste, ressignificar a sua história. De uma dívida, o dinheiro perdido que eu só está construindo o seu império, digamos assim. Exatamente, e é o que eu tento passar para as minhas filhas, né? Que eu quero que a W Joia seja um legado para elas, eu quero que isso fique marcado na vida delas, que elas sigam o empreendedorismo. Quero que elas estudem, façam faculdade, quero sim, mas eu também quero que elas entendam que esse legado é para elas, o que eu estou construindo é para elas, mas que elas saibam agradecer e trabalhar muito, porque eu ensino as minhas filhas a trabalhar desde cedo. Sou durona, sou chata, sou exigente, mas eu quero sempre passar isso para elas e quero sempre passar para as mulheres e para os meus clientes, para os meus seguidores, que qualquer um pode ter uma joia, qualquer um pode investir no ouro, qualquer um pode ter o conhecimento, né? Porque, como a palavra do Senhor diz, né? Muita gente peca por falta de conhecimento. E quando não tem ninguém para nos ensinar, como que a gente vai? Não vai. Aprender? Se não tem ninguém que fale, se não tem ninguém que nos mostre a realidade, que nos mostre outro mundo. Mas eu acho que o fator, como você falou, que você sempre pede a Deus para te mostrar direções, sabedoria. Gente, isso é de extrema importância. Muito, então a gente consome coisas sem ser o que a gente quer e tá tudo bem. Sim. Então o que eu quero que chegue até mim. Eu acho que isso é tão importante. E você vai se movimentar para aquilo e aquilo vai chegar para você. Movimento. Gente, a minha vida foi sempre desse jeito. Sim. Então, as relações que a gente vai construindo com o passar do tempo, né, eu tenho tanta honra, tanto prazer de ter as amizades que eu venho construindo, porque são pessoas íntegras, são pessoas que têm histórias de vida tão linda quanto a sua, quanto você está aqui podendo falar com a gente, sabe? Se cerram ciclos e renovam com outras pessoas. Porque a gente está em movimento, buscando o melhor para a gente gente pede evolução. Isso a Deus, só que a gente tem que estar indo atrás disso. Você vê uma mulher que vem da sua história, né, do Brás, da 25, entra num mercado que é tão masculino, que é tão elitizado. E você tentar fazer isso ser acessível, mostrar essa informação, não digo em relação a produto ser acessível, eu digo da informação desse produto chegar e a pessoa entender que ela também pode adquirir aquilo ali. Também pode investir.
pode investir. Para gerar um patrimônio para ela. Sim. Para ter a reserva dela. Sim. Hoje reserva você de valor. fala isso com as suas filhas? Sim, Elas muito. têm essa necessidade, elas olham como uma pessoa que ela tem merecimento de ter joias, Muito. de receber joias, de ser galanteada, de ser... Sim. Sabe? Eu falo muito isso. É tão bom quando a gente recebe uma joia de um pretendente, de um namorado, de um noivo. Minhas clientes sabem, né? Elas estão assistindo aí, elas sabem. É tão bom. Eu ensino todas. Eu falo, gente, quando seu namorado, seu noivo, seu marido perguntar o que vocês querem de presente, joias. Gente, não vai ter erro. Porque uma bolsa, um sapato, você compra. Sim, a gente conquista. Entendeu? Sim. Agora, joia, meu amor, joia tá ali, ó, guardadinha, ó. Seu dinheirinho tá ali guardado, rendendo. Então, assim, é verdade, né, Vlá? Vou fazer isso. E o que você quer que elas sintam quando elas colocam uma joia sua? Pertencimento, merecimento, poder. E eu quero que elas se sintam... Muitas mulheres hoje em dia seguem as grandes influencers, as mulheres que estão na mídia aí, todas usam joias, todas investem nas joias. Se vocês forem lá na vida delas, vocês vão ver que elas recebem joias, que elas pedem joia para os maridos, e eu falo, tá vendo? E eu quero que elas se sintam poderosas, merecedoras. Eu quero que elas se sintam, eu mereço ter. Eu mereço ser exclusiva, né? Porque eu trabalho com joias personalizadas. E joias personalizadas você tem. Sim. As outras pessoas não têm. Mas você tem. Por quê? Porque ela tem a sua essência, aquela joia, né? E eu falo para elas, gente, vocês podem. Vocês merecem. Não se sintam menos. Ai, mas aquela ali é porque ela tem dinheiro. Sim. Não, gente, você pode parcelar. Vocês não parcelam um monte de coisa que vocês compram? E por que você não pode ter uma joia? Eu falo para elas. Então, se sintam merecedoras. Ai, Vlá, lá veio você. Aí depois elas começam a mandar o meu número pro marido. Aí o marido compra, elas... É verdade, né? Ele comprou. Comprou, tá vendo? Ai, eu adorei. Que legal. Elas já começam a ficar viciadas em joias. Quero viciar todo mundo. Isso. Ó, vamos lá. O que você diria hoje para aquela Vlá que sofreu, que chorou e achou que não ia conseguir? Nossa, o que eu diria hoje para ela? Ainda bem que você não desistiu de você mesma. Porque em diversos momentos eu pensei em desistir. Nunca pensei assim, algo muito ruim, fazer com a minha própria vida, não, isso não. Mas eu pensei em fazer, sabe, eu tô cansada, sabe? Depois de 2 relacionamentos abusivos, muitos maus tratos. Você acha que essa separação trouxe uma força diferente para sua marca, para sua história? Sim, sim, porque eu entendi que eu precisava fazer a minha história, mesmo sozinha, mesmo com dores, eu precisava estar ali. E eu precisava que as meninas, minhas 2 filhas, tivessem orgulho de mim, me perdoassem por ter escolhido, né? Porque às vezes a gente, mãe, né? A gente se sente assim, culpada por ter escolhido errado, né? O nosso parceiro. Mas eu queria muito que elas me perdoassem, que eu pudesse dar a vida melhor que eu tive. Eu nunca estudei num colégio particular, sempre estudei em colégio público. Eu pude proporcionar para as meninas um colégio particular, eu pude proporcionar viagens para o exterior, eu pude proporcionar uma casa com piscina. Então, assim, tudo que eu queria ter na infância, junto com meu irmão. Você construiu. Que eu construí. E daí hoje eu falo para elas, gente, valoriza. Porque minha mãe, ela sofreu. Sofreu comigo, com meu irmão sozinho. E eu lembro que eu não tinha, eu falo para elas dos sucrilhos, né? Eu lembro que eu não tinha sucrilhos para comer. E hoje vocês têm tudo e vocês ficam, sabe, às vezes murmurando, não reclama não, dá valor, seja grata. Seja grata, porque a gratidão te leva para outro nível. Isso eu sempre falo para elas. E que bom que eu não desisti, né? Sim. Que hoje em dia eu me sinto privilegiada,
E muito feliz, assim, com o que Deus tem feito na minha vida. E eu creio que tem muito mais. Sim, Muito mais história. Em nome de Jesus. E o que você diria para as outras mulheres que hoje vivem relacionamento difícil e precisa fazer uma ruptura ou um recomeço? Porque acho que é tão difícil a gente que está na situação fazer esse movimento, como a gente estava falando, tomar ação. O que você diz para quem não sabe o momento para... Eu vou até tomar uma água, que essa pergunta é difícil. Sim. Gente, eu tive 2 namorados. O pai da minha primeira filha e o pai da minha segunda filha. Somente. Porém, os 2 foram homens que me maltrataram, né? Que me fizeram sofrer muito. Mas eu falo que foram escolhas. Mesmo eu sendo muito jovem, eu lembro que o meu irmão falava, não é legal essa escolha que você está fazendo. Tem certeza que você vai para esse caminho? E eu mesmo assim eu fui teimosa. Então o que eu quero passar para as outras mulheres era, saibam escolher bem. Os sinais são mostrados desde o início. Eles são visíveis. Peçam sabedoria, entendimento para Deus, porque é muito fácil de visualizar, por mais que você esteja apaixonado, hoje em dia com a internet, com muito Instagram ali divulgando diversas relações tóxicas, é muito fácil você identificar um cara abusivo, um agressor. Hoje, então, muito mais. Muito mais. Na minha época não tinha isso, né? Minha mãe me criou para ser dona de casa. E aceitar tudo calada. Ficar quieta. Melhor com ele do que sem ele. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem muita informação. Saibam escolher. Não desistam, né, do amor. Não fiquem desacreditadas em uma história, em recomeçar. Saibam que tudo tem um propósito. Toda história de dor serve para você aprender algo novo, né? Conhecer pessoas novas, se movimente sempre. Tem tristeza? Tem dores? Tem muitas dores. Mas sejam observadoras, peçam sabedoria para Deus, orem muito. Sintam-se merecedoras de homens. Sintam-se merecedoras de homens. Observem cada detalhe. Não existe príncipe encantado. Mas se nós conseguirmos pelo menos visualizar ali faça uma lista, né, ali, ó, quero o meu marido assim, assim, faça uma lista e quando você conhecer uma pessoa, esse aqui encaixa aqui. Esse encaixa aqui. Você vai entender. E tendo uma espiritualidade em dia, tendo uma comunicação ali com o nosso Pai, conectado. Se você estiver conectada, Ele vai te revelar. Não tem erro. O Espírito Santo está aqui na Terra para nos comunicar ali e Ele mostra tudo. Não tem. Se você estiver conectada com Deus, você não se engana. Qual o maior aprendizado que você carrega? Apesar de muitas decepções, né, nos meus negócios, assim, o maior aprendizado é que hoje em dia vendo muitos empresários ali que tiveram seus sócios e os seus investimentos por água abaixo ali caiu, perderam dinheiro. O meu aprendizado é esse. Eu acho que era para acontecer. Essas decepções eram para acontecer, esses prejuízos, para eu aprender, para eu procurar conhecer, estudar, entender mais do meu negócio, a cada dia saber onde eu vou pisar, aonde eu vou investir, qual vai ser o novo começo, aonde eu vou ressignificar, aonde eu vou tirar. Então, por mais que eu tenha me decepcionado, um dos maiores aprendizados foi eu não ter desistido e ter estudado um novo começo para não errar mais naqueles outros investimentos. Porque uma das minhas maiores decepções foi as percas por ter confiado em algumas pessoas. Sim. E eu perdi dinheiro. Então, mesmo com essa
esse comércio volátil, louco, uma mistura ali. Mesmo assim, todos que me decepcionaram, eu aprendi alguma coisa para não errar mais naquilo, sabe? Não cometer mais aquele erro, não confiar mais, aprender, estudar, ler, sabe? E eu creio que tudo tem um propósito. Todas as dores, todos os processos, tudo tem um propósito, tudo tem um chamado para você conhecer, para você passar o que você precisava, aquelas dores para que as pessoas pudessem entender e eu passar. E eu falo isso hoje em dia muito curada, porque eu não sinto raiva das pessoas que me roubaram, não sinto raiva de quem me maltratou. Eu já perdoei, eu tô com meu coração limpo. E eu falo isso abertamente, sem culpa, sabe? Sem rancor, sem medo. Eu falo isso para que as pessoas possam, que nem que eu alcance uma pessoa ali que precisava ouvir, já é gratificante. Sobre a transformação sobre a que transformação você faz na vida do outro. Sim, ressignificar, resiliência, força, muita vamos fé. para ping-pong, que pode ser que você utilize uma dessas frases. A Tá. gente está chegando aqui no final, eu tô amando esse papo, e a gente tem essa parte aqui, esse quadro do ping-pong. Tá. Uma palavra que define sua nova fase. São tantas. Deus. Uma mulher que te inspira. Nossa, que difícil. Minha mãe e minha tia me inspiram. Minha mãe é uma pessoa difícil, mas ela foi muito forte, muito guerreira. Eu lembro que minha mãe, assim, ela criou meu irmão com muita dificuldade, sozinha. Ela sempre foi muito resiliente, do jeitinho dela. Mas quando meu pai deixou minha mãe veio para São Paulo comigo, com meu irmão, sozinha. Mesmo os meus avós falando, deixe seus filhos aqui, a gente cuida, vai trabalhar. Ela falou, com meus filhos eu não deixo. Eu vou levar eles. E a gente sofria, porque ela mudava, ela ia pra rua. Também construiu você, né? E ela tava lá carregando a gente no colo. Aí, com o tempo, ela ficou depressiva, né? Depois de muitas decepções na vida dela, ela ficou muito depressiva. Mas eu lembro que minha mãe foi uma guerreira, junto com a minha tia. Uma joia que te representa. Diamante. Olha, forte, que poder. Forte, duro. Uma pedra preciosa que não quebra com facilidade. E eu me sinto assim. Era para eu ser, eu falo assim muito, né? Era para eu ser uma pessoa depressiva, doida, correr louca na rua. E não dá tempo de sofrer. Deus fala, fica quieta aí, engole seco e volta para a vida. Eu sou assim, eu penso sempre assim. Um valor inegociável na sua vida hoje. Caráter, fidelidade, companheirismo, sinceridade, parceria. Nossa, parceria para mim é importante, gratidão. Eu fico extremamente chateada com quem é ingrata e com quem não observa o que a outra fez por ela, com quem não estar atenta a isso, porque a gratidão te leva ao outro nível. Sim. A outras mesas, a outras pessoas. Por isso que eu sempre, para a glória de Deus, todos os lugares que eu passei, que eu tive loja, que eu tive comércio, eu sempre saí com a minha cabeça erguida. Nunca fui injusta com ninguém, nunca fiquei devendo ninguém. Sempre tive a minha honra, sabe? Eu sempre falo assim, eu quero morrer e quero que ninguém chegue nas minhas filhas e fale assim, nas minhas filhas e falem, sua mãe foi uma, sabe, uma qualquer, aí ela me decepcionou. Não, eu quero que elas falem, sua mãe era justa. E o que é para você uma mulher que pode mais?
É a mulher que tem fé, é a mulher que não desiste, é a mulher que mesmo com muitas decepções na vida, mesmo com muitos traumas, né? A gente tem trauma de infância, a gente tem trauma com pai e mãe, a gente tem trauma com relacionamentos, com amizades. Sim. Mesmo assim, ela fala não. Eu vou continuar. Eu vou conhecer outras pessoas. Eu posso mais, sabe? Eu não vou desistir. Se unam, mulheres, sabe? Se vocês têm alguma dúvida, né, pergunte. Tenha um coração ensinável, sabe? Não achem que vocês sabem de tudo, que vocês estão acima. Não. A gente está aqui para aprender, para ajudar. Qualquer pessoa que me pergunte qualquer tipo de informação sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre relacionamento, quem sou eu? Eu sou solteira, né? Mas se a pessoa me perguntar, eu vou falar, eu quero que elas saibam, sabe? Que elas podem, às vezes, recomeçar, né? Seja na área profissional ou na área sentimental. Então, vocês, mulher é tão forte, né? Mulher tem uma força que eu não sei de onde vem, mas só que muitas não acham a força dela. Sim. Se perdem no meio do caminho porque ouve ali o pai, a mãe, o marido, o amigo, Verdade. a amiga, e aquilo entra no coração delas e elas não se sentem capazes, não se sentem merecedoras. E é uma coisa que tenham conhecimento, busquem conhecimento. Busquem conhecimento, que se você buscar conhecimento, ninguém mais te engana. Não. Ninguém mais te engana. Não, gente, dá para aprender com ela. Então, assim, a gente traz uma história tão bonita de vida. É isso que eu quero trazer sempre aqui no podcast para vocês. Para entender que aonde você está é um momento que você está. Isso não é para sempre. E você pode estar buscando mais, porque você pode mais. Somos mulheres que podemos mais. E eu quero que você grave isso. Do Brás para ser dona de uma joalheria. E sigam e comecem a entender o valor disso, que é muito além do produto, muito além da joia. É sobre você fazer uma construção de vida. Eu queria patrimônio. Isso, lá, trazer alguém que as mulheres conhecessem por trás daquele Instagram. Quem é a Vlá? Como que ela construiu isso? Por que eu não posso acessar ela? Por que eu não posso consumir conteúdo dela? Nossa, ela fala coisas que eu nem imaginava na parte de joias e que me fazem aprender todos os dias. Eu, uma mulher que pode mais, eu sempre busco mulheres que estejam ao meu alcance, mulheres lindas, maravilhosas, que constroem as suas próprias histórias para mais perto de mim. Quebrem a rivalidade que possa existir quando você vê uma mulher que está podendo mais, está podendo muito, porque você pode estar utilizando esse tipo de conexão genuína, não é eu querer me aproveitar de alguma situação que ela possa me trazer, mas genuína, porque a história dela, a fé, vocês perceberam a fé dessa mulher? É uma fé linda. E Graças só a tendo Deus. muita fé que fortalece e faz com que você percorra essa jornada que você A vem minha trazendo. fé foi a minha psicologia, né? Eu nunca fiz terapia, nem... Te fortaleceu, né? É incrível, porque eu nunca fiz terapia, nunca passei no psicólogo, mas eu tenho o meu emocional muito bem estruturado, assim, o meu emocional, depois de tudo que eu passei, minhas amigas até falam, nossa, como você superou isso? Eu falo, não sei. Sim. Foi Deus. Não sei como. Porque só pode ter sido ele. Só pode agora ter sido deixa nosso aqui pai. uma frase, deixa o seu recado final aqui pra gente. Uma frase que leva o seu legado, Vlá. Mulheres, não usem a boca de vocês para falar que vocês não merecem. Sintam-se sempre pertencentes do que é melhor dessa terra. Saibam que você, mulher, pode o que você quiser.
Não é papo de empoderamento, mulher forte, guerreira, não é isso. Saibam que, se vocês souberem fazer as melhores escolhas, naturalmente vocês vão ser bem-sucedidas, vão ter muita prosperidade, muita abundância. E busquem conhecimento, relacionamentos, pessoas, estudem, aprendam, invistam em vocês, na sua beleza, né? Gente, invistam em beleza. Beleza atrai coisas boas. Busquem empreender naquilo que realmente você ama fazer, porque nós estamos aqui para servir as pessoas. Para que serve o dinheiro e a prosperidade? É para servir as pessoas, é para ajudar, é para empregar alguém, né? É para poder ajudar alguém que esteja precisando. O dinheiro serve para isso, para você transmitir abundância e prosperidade para todo mundo que está ao seu redor, sua família, seus amigos, as pessoas que precisam. Então é isso. Eu creio que toda mulher pode, basta você querer. Sem vitimismo. Sim. Sem vitimismo, porque todo mundo tem história triste. Sim. Todo mundo tem história triste, meu amor. A sua só vai ser mais uma. Sim. Então eu falo isso, ó, sem mimimi, para de chorar, engole o choro e segue, porque a vida não é fácil. Na Bíblia diz, o mundo já é injusto, já é do maligno. Basta você estar ali, bola para frente, segue a vida. Se achem merecedoras de joias, por favor, parem de falar que vocês não merecem, que vocês não podem. Parem, porque a boca tem poder. Sim. Aí você fala que não pode, o amor não existe. Não chega. Ai, não vai chegar. Ai, eu não posso ter isso. Não vai ter. Ai, é muito caro uma cirurgia. Não vai ter. Você já está, né, transmitindo. A sua frequência está baixa. Sua energia está baixa. Deixe sempre sua energia para cima, com pessoas ao seu redor. Estejam em ambientes onde as pessoas pensem além, sejam prósperas. Não é prósperas de dinheiro, é mentalidade. A mentalidade. Nossa, a gente cresce. Muda tudo. Muda tudo. Verdade. E é Obrigada. Isso. Obrigada a você. Eu amei estar aqui com vocês, gente. Sigam e compartilhem. Isso, olha, deixe o seu like, deixa seu sininho lá para receber as notificações. Inscreva-se no canal, porque você pode também estar compartilhando, ouvindo, aprendendo e fazendo com que tantas outras mulheres acessem esse tipo de conteúdo. Sem você não faz sentido. Então a gente criou esse espaço para trazer mais conhecimento, mais empoderamento, mais posicionamento, para fazer com que você encontre o seu propósito, mulher. É verdade. Tá? Então você mulher, você pode mais. É isso. Obrigada e até o próximo episódio.